Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. Hoje eu estou recebendo aqui um executivo. Ele tem uma belíssima carreira construída em empresas como Buscapé, a Latam Airlines, a Múltiplos, que foi uma empresa que ele ajudou a fundar, que ele ajudou a criar. E hoje ele é vice-presidente de Digital no Banco BMG, com foco em estratégias de expansão de negócios. Eu tenho a honra de receber aqui, no Experiências Extraordinárias, o Sandoval Martins. Sandoval, primeiro, super obrigado pela sua presença. Você estava comentando aqui um pouquinho fora da gente gravar, um dia super atribulado, então uma honra te receber, obrigado por você estar aqui. E melhor do que eu falar de você, você falar de você. Conta um pouco para nós a tua trajetória, de onde você vem, como é que você chega hoje a ser vice-presidente do Banco BMG e conselheiro de algumas empresas, né? Um executivo sênior do mercado. Fala um pouco da tua trajetória pra gente. Legal, bom estar aqui. Difícil vai ser falar, né, de tudo isso, né? Porque, querendo ou não, a minha trajetória ela acaba sendo longa, né? Eu fui sempre muito ativo profissionalmente. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Eu nunca fiquei muito parado, sabe, aquela coisa de boa numa empresa. Mas a minha trajetória, eu gosto sempre de voltar ali em 99, mais ou menos. Tive uma profissão antes, claro, mas 99 para mim foi quando começou a mudar um pouco. 99 eu trabalhei na primeira incubadora de empresas de internet em 1999. Uau. 99, o que você tinha? Cara, você tinha ali o SMS de 2 linhas. É isso. E acabou. E acabou, você não tinha com aqueles aparelhinhos. Hoje você fala de 5G, metaverso, tá fácil. Mas como você usar, né, o que você tinha para fazer negócios? E aí que eu acho que veio um pouquinho desse perfil que eu tenho de gerador de negócios, de empreendedor, que era exatamente pegar uma infraestrutura básica na época e pensar em criar empresas de internet. E aprender muito. Então, eu te confesso que naquela época eu realmente estudei bastante, quis conversar com todos os empreendedores, técnicos ou não, para eu me desenvolver. Eu tenho um background extremamente financeiro. Então, finanças sempre foi fácil. Mas eu queria aprender tecnologia, quero aprender negócio, quero aprender outra coisa. Né? Porque o meu desafio está ali. Eu falo que é fácil você fazer o que você sabe. Difícil é fazer o que você não sabe. Mas, boa, já fica aqui a primeira dica, hein? E para isso você tem que aprender. Eu acho que esse que é o fácil. Difícil, aliás. E aí eu decidi me movimentar um pouquinho. Eu nunca fui muito fiel a uma indústria. Né? Eu gosto de aprender e estar em indústrias diferentes. Então, saí de internet, fui para telecom. De telecom, fui para desenvolvedora de softwares, uma empresa americana na época. E eu queria aprender um pouquinho. Falei, a empresa desenvolve software para telecom. Como ganha dinheiro com isso? Como desenvolve? E eu fui aprendendo bastante a fazer negócios. Até vou falar de uma passagem que eu tive no Pátria, que eu criei a maior empresa de cybersecurity da América Latina. De software, coisa que eu aprendi lá em 99, 2000, né? Então você vai aplicando conhecimento para frente. E uma época eu fiquei muito incomodado, falei, quero aprender esse negócio de abrir capital. Isso lá em 2000 e pouco, eu estava começando a crescer muito mundialmente, eu queria me envolver com isso. Em 2004 eu fui para a Gol, participei do IPO da Gol, que foi um belo IPO, né? Um IPO Brasil e Estados Unidos simultâneo, o primeiro IPO simultâneo, Brasil e fora. Então imagina o trabalho, né? Trabalho que deve ter dado, sem dúvida. Eu nunca escrevi tanto na minha vida, mas deu certo. E nessa época eu estava terminando um MBA em inglês, que era da Business School São Paulo. Falei, eu quero aprender um pouquinho mais, ter uma carreira internacional. Então eu fui fazer esse MBA de negócio. Eu queria negócio, sempre muito negócio. E um professor meu falou, cara, eu tenho uma pessoa que eu quero que você conheça. Era o Bolonha, da TAM. Fui conhecer o Bolonha, presidente da TAM, ele falou, você tem que vir para cá, quero que você me ajude a fazer essa transformação de negócio também na TAM, ajudar o time, claro, a preparar um IPO e tudo. Eu falei, gostei muito do time, da TAM, da cultura. Eu falei, quer saber, eu vou para lá. Aí acabei trocando, fui para a companhia aérea de novo. Passei 10 anos em companhia aérea, mas eu nunca fiz a mesma coisa em 10 anos. Você foi trocando dentro da empresa. Que é o intraempreendedorismo. Exato, tem até a história da Múltiplos que eu vou chegar. Dentro da companhia aérea, o que eu quis aprender? Cara, eu quis aprender um negócio.
como a aeronave voa e como eu ganho dinheiro, como eu me torno mais eficiente, pensando ali no tal de cost driver, que é o peso e velocidade da aeronave. Então, isso faz que você tenha mais eficiência em custo. Eu quis chegar até isso para eu poder ajudar a empresa a ganhar mais dinheiro. Então, eu sempre vou pensando um pouco a mais de como chegar em algo a mais, como eu melhorar a produtividade, como ganhar mais dinheiro e como reinvestir, que é um pouco do que você falou, intraempreendedorismo. E naquela época, eu tinha estudado ali no Canadá, em Toronto, durante um período. E eu conheci um banco chamado CIBC, e eles pediram para eu fazer um dia de trabalho e me colocaram numa célula de retenção de cartão. E eu confesso que o meu inglês... Lá no atendimento. Lá no atendimento. Eu confesso que o meu inglês era horrível. Eu não retinha ninguém, cara. Mas olha a coincidência. E lá eu conheci uma empresa chamada Aeroplan, que era um spin-off da Air Canada. E valia 10 vezes mais que a Air Canada na época. Eu falei, caramba, a TAM tem fidelidade. E conversando na época com outros executivos, né? Eles também já tinham uma ideia similar. Eu falei, cara, então vamos olhar isso, vamos começar a estudar. E foi indo, acho que 2 anos depois, né, um IPO da Múltiplos valendo 5 bilhões. Então, simplesmente, eu não vou falar que a ideia foi só minha, porque teve um grupo trabalhando lá dentro. Mas essa é a beleza do empreendedorismo. Nada é seu, é de todos. Né? E isso foi você pegar do zero um valor escondido, o hidden value, que o pessoal fala, no balanço não tinha valor nenhum. Cara, 2 anos depois, a empresa valia 5 bilhões. Caramba, cara. E aí eu até brinco, para mim, né, claro, na minha cabeça, tudo começou num banco lá que eu fui aprender um pouquinho de inglês. E teve um insight. Caramba, eu gostei desse Aeroplan. Porra, Aeroplan é um spin-off. E aí foi indo, e a história da Múltiplos foi tudo isso. E a TAM foi uma coisa extremamente intensa para mim, né? Desde a fusão com a LAN, eu participei da fusão inteira. Imagina, na minha opinião, uma das maiores empresas no mundo, né? Você participar dessa fusão não foi fácil. E eu era o brasileiro que, do outro lado, eu tinha 10 chilenos para eu poder trabalhar ali e fazer essa fusão. Então, traz também muitos insights de você aprender nessa carreira internacional. E aí eu aprendi uma coisa nisso, cara, é até legal falar. Para você ter uma carreira internacional, você pode ter uma carreira internacional trabalhando no Brasil. Quem disse que não? Cara, eu tive. Né? Trabalhando no Brasil, eu tive uma carreira internacional, cuidando de empresas no mundo todo. Depois da fusão, eu falei, eu queria ter ficado na Múltiplos. Eu tinha o carinho, eu queria tocar a Múltiplos um pouquinho mais e ajudar. Era, né? O filho, né? O que você ajudou a construir. E no finalzinho, antes de eu sair da TAM, fiquei 1 ano e pouco na Múltiplos, como CFO, e me preparando um pouquinho, olhando o mercado. Nesse momento, vem a Naspers ali, em 2012, 13 talvez, a Naspers Group, que é a Prosus hoje, dizendo, queria fazer algo diferente com o Buscapé. O Buscapé é uma baita empresa, o Romero Rodrigues, os fundadores são pessoas brilhantes, né? Uma empresa muito bem montada. E procurando CFO para reorganizar, preparar essa empresa para o IPO. Cara, assim, na hora. Eu olhei e falei, quero estar lá. Primeiro, o Buscapé, trabalhar com os empreendedores tão bons, né, tão criativos, e trabalhar com a Naspers, uma empresa global. Falei, faz sentido, eu quero ir. Vamos embora, vamos para lá. Aí foi para o Buscapé. Vamos para o Buscapé. Isso era 2012, por aí, 2013? 12, 13, por aí. E nesse momento, o Buscapé ele tinha uma coisa que para mim, aí você já vai entender por que eu estou em banco hoje. Quando eles me mostraram o Buscapé, uma empresa de mídia, né? Gerador de audiência, de leads. Mas eles tinham Bcash. Falei, caramba, eles têm um braço financeiro. Isso me chamou muita atenção. E aí, conversando com a Naspers, eu falei, olha, e qual a ideia de vocês com o Bcash, desse braço financeiro? E eu tinha visão, eu achava que isso poderia ser maior ou tão grande quanto o Buscapé também. A mesma coisa que eu pensei lá na época da Múltiplos. E aí, olhando o Buscapé, eu falei, eu acho que tem oportunidade. Tenho aqui um negócio parecido com o que eu tive lá na Múltiplos. Exato. E isso me levou também. Eu falei, cara, eu quero ir, vamos trabalhar para isso. Foram, acho que quase 10 anos, se eu não me engano, no Buscapé. Cara, foram maravilhosos. A Naspers é uma empresa que investe muito no executivo. Então, eu tive a oportunidade, viajei o mundo inteiro, não por viajar, mas a participar de conferência junto com Zuckerberg, junto com um monte de gente que criaram coisas fenomenais. E a Naspers colocava você em contato com isso. Tive o prazer de poder ir para a China 2 vezes com ele. Conheci uma empresa na época que era Meituan.
Meituan é o iFood hoje. Uhum. E quem estava comigo? Fabrício da Mobile. Estava lá visitando. Então, ele foi bem esperto também. E, na minha opinião, fez um trabalho, cara, brilhante. Excelente, brilhante. E ele também tendo essa oportunidade, assim como eu tive também. E claro que eu usei essa oportunidade para eu tentar criar, né, um super app, né, eu não acredito em super app por super app. Eu acredito de você ter uma jornada do seu cliente mais expandida e você ter serviços e produtos para atender essa jornada expandida. Não querer vender uma coisa que ele saia fora da jornada que ele está contigo, tá? Mas eu falei, pô, acho que faz sentido pensar em alguma coisa como essa também. E aí, falei, de novo, eu tentando empreender, tentando pensar em algo novo, em cima do ativo, em cima da empresa que eu estava trabalhando. E aí você fala, pô, mas de onde vem isso? Eu lembro 2006, mais ou menos. Falei, cara, qual é o melhor lugar para eu aprender a ser um grande empreendedor? Aí eu descobri, pô, que em Babson, em Boston, era a universidade mais conceituada de empreendedorismo. Falei, cara, é para lá que eu vou. E aí consegui também, fiz um curso não muito longo, um curso rápido. Cara, falei, beleza. Nessa época você estava na TAM. Eu estava na TAM. Que pode dizer que a Múltiplos vem um pouco dessa pegada do que eu aprendi. Falei, cara, eu não preciso empreender fora da empresa, eu posso intraempreender. E eu acredito muito nisso, tá? Eu tenho meus empreendimentos fora, tal, mas eu sempre procuro usar o ativo da empresa para gerar valor para ela ainda. E o Buscapé foi essa experiência fenomenal. E um ciclo muito legal. Você ficou 10 anos lá? Fiquei 10 anos, 5 anos como CEO. Na saída do Romero Rodrigues, que era o fundador, eu assumi, né, como global, né, como online comparison shop global. Então, tocando todos os comparadores de preços globais da Naspers, inclusive o Buscapé no Brasil. Aí depois foi, né, participando das vendas e tudo. Na saída, quando eu saí do Buscapé em 2019, se não me engano, eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Né? Para onde eu vou? Eu tinha prometido para mim, para minha esposa e meus filhos que iria fazer um sabático. Vou descansar, cara. Vou descansar um pouquinho. Mas é difícil, né? Não deu certo, claro que não deu certo. Porque acabei recebendo algumas oportunidades, propostas, ou para ir ser CEO de um banco médio, que eu já era, né, conselheiro naquela época do banco original, então já estava envolvido e tem um background financeiro forte. Falei, cara, legal. E depois apareceu Pátria procurando um executivo para criar, né, uma maior empresa do Brasil, na época, de cybersecurity. Falei, cara, eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria de fazer. E assim do nada, era uma tese que eles estavam criando. Então, e que ia te mexer, ia te tirar um pouco da zona de conforto. Totalmente, né? Que era um business novo, né? E que eu não conhecia razoavelmente bem. Eu conheço o business, claro, né? De software, coisas como essa, serviço, tal, tecnologia. Mas não uma empresa de cyber. E cyber é extremamente técnico. Então você tem que conhecer. E eu achei isso um grande desafio para mim. E a minha decisão de ir para o Pátria foi para criar algo do zero. Não era nem do zero, né? Porque é antes do zero ainda. Era na concepção da ideia ainda, né? Na concepção da tese. E aceitei, fui para o Pátria nesse desafio, né? De ir pro mesmo sem conhecer tanto de cybersecurity ainda? Sim. Tá. Conhecia o básico como usuário. Sim. Não conhecia como para liderar o business. Liderar o business. Que muita gente me questionou na época, tá? Mas, eu acho que eu consegui mostrar que daria para crescer. E a ideia era criar realmente uma empresa do zero. Só que aí eu já pensando um pouco maior. Né? Sonha grande, começa pequeno e cresce muito rápido num sonho grande. Né? E eu falei, cara, mas o mercado do Brasil ele representa 45% do mercado de cyber Latam. Por que não pegar essa tese e jogar para Latam? Para Latam. Então, já a primeira coisa que eu fiz, comecei a olhar Latam. Então, eu saí de um mercado que era 45%, um mercado de 100%. Né? Então, o mercado endereçável, ele se expandiu. Então, já comecei a trazer, né, visões diferentes. E, um ano depois, compramos a primeira empresa Latam, foi a Neo Secure, que tinha operação Chile, Colômbia, Argentina e Peru, não operava no Brasil ainda. Então, já começamos uma empresa muito grande Latam. De novo, como você falou, né? Colocando o objetivo lá em cima, né? Para poder crescer e conquistar mais, né? Eu gosto muito de uma frase, sonha grande,
Começa pequeno, mas cresce muito, Muito rápido. cara. Essa é uma belíssima frase. Porque sonhar grande, às vezes, te tira um pouquinho do foco, mas você tem que ter ambição, né? E você tem que tracionar rápido. Não, e sonhar grande, sonhar pequeno, vamos lá, né? Eu acho que dá um trabalho muito parecido, se não o mesmo trabalho, né? Então já sonha grande. E sonhar grande, sem executar também, sem tracionar, aí eu acho que vira um pouquinho de paranoia. E com isso a gente levou a tese para a Latam, mas o Brasil representava 45%. Então eu não iria dominar a América Latina se eu não dominasse o Brasil. Então o meu foco virou para o Brasil, né? E vamos embora. Conseguimos uma bela empresa que foi a Proteus, na época fechamos também. Então, em 2 anos e meio, mais ou menos, montamos com a fusão, né, da Neo Secure e a Proteus, conseguimos ter a maior empresa, né, pure player de cybersecurity em 2 anos e meio. Sair do zero de uma ideia a ser a maior empresa. Então, isso para mim, eu tenho muito orgulho. Porque... Não, e é para ter mesmo, é uma bela conquista. E algo extremamente fora da minha zona de conforto. E aí, o pessoal me perguntando, pô, mas, cara, como? Eu tenho uma característica que em todas as empresas que eu passei, eu tenho. Eu tenho um autodesenvolvimento muito forte. Eu procuro aprender muito sobre o que eu estou fazendo. Sobre o business. Então, eu te comentei que eu estava procurando fazer um MBA em inglês, porque eu queria ter uma carreira internacional, então eu fui estudar. Eu queria fazer empreendedorismo, então eu fui estudar. E qual a primeira coisa que eu fiz quando eu estava no Pátria? Estudar. Falei, cara, eu vou estudar. Aonde tinha o melhor curso de cybersecurity disponível? MIT. É lógico. Falei, cara, quero aprender cyber no MIT. Aí me matei um pouquinho lá para entrar. Eu confesso que não foi muito simples, né? Pro curso que eu quis fazer, que era técnico, né? Consegui, ok, terminei meu curso em MIT. Cara, eu já tinha uma certificação boa. Ninguém podia me questionar mais se eu sobre era o conhecimento técnico ou não. Porque eu já tinha uma graduação. Agora, uma curiosidade, você estava fazendo esse curso e ao mesmo tempo criando essa empresa. Criando até bem no começo, da pandemia. Tá? Começou a pandemia, eu fui para o Pátria. Então, pior ainda, como você comprou uma empresa Latam no meio de uma pandemia? Tudo online, né? Sem poder... Cara, é engraçado isso da MIT. Eu lembro 2 coisas que eu comecei a fazer no início da pandemia. O primeiro foi estudar na MIT Cyber. O segundo foi estudar saxofone. Para desestressar um pouco, né? Pô, eu tava trabalhando. Minha família não gostou muito do sax, porque incomodava um pouquinho, né? Um pouco barulhento, né? Um pouquinho barulhento. Mas tá lá. Eu ainda não estou estudando muito sax, cara, mas tá lá como desafio para eu melhorar um pouco. E aí você fazia as 2 coisas. Você estava comprando empresas ao mesmo tempo que você estava estudando sobre o negócio. Isso. Mas a melhor escola foi conversar com mais de 250 empresas de cyber. Então, durante esses 2 anos e meio, eu fiz o processo de entender o mercado, eu tenho que conversar com os empreendedores. Então, eu conversei com mais de 250 empresas Latam inteira, de México para baixo. E aí, você vai conversar com alguém que conhece, tá há 20 anos tocando aqui, ele conhece muito. Imagina o aprendizado que é por aí. É cada conversa um MBA, né? Exato. Quase isso, né? E aí, lógico, conhecimento que eu tive também pelo MIT, que foi a minha base, eu consegui compreender um pouquinho quando eles falavam de proteção, ferramentas específicas de camada de proteção. Então, eu evoluí muito rápido. E hoje eu te falo, eu me considero um dos grandes executivos conhecedores de cyber no Brasil. Quais outros tem? São poucos, tá? São poucos. Os que têm realmente fundaram a empresa, tal. E eu continuo olhando isso. Eu não, mesmo eu ter saído do Pátria, que é indo para o BMG, eu não deixei de olhar a tese de cyber. Por quê? Pô, me apaixonei pelo negócio. Não, e tem um mercado também super promissor, né? Enorme, e que ainda está começando no Brasil, eu acho, né? Sim, tanto que o primeiro fundo que olhou nessa tese de consolidação foi o Pátria, né? Eu conheço outros fundos que estão, né, também trabalhando para isso, né? Empresas que estão tentando consolidar o mercado também. Então, o mercado hoje de cyber, ele é um mercado muito, muito quente. Não só o Brasil, Latam como um todo. Só para contextualizar para todo mundo que está ouvindo a gente, Sandoval, assim, de uma forma muito sucinta, o que exatamente é o cyber, né? O cybersecurity, e o que exatamente é esse mercado? Cybersecurity eu costumo resumir como segurança da informação. Eu não falo mais cibernética, porque a informação hoje está em todo lugar. Então, uma empresa de cyber, o que ela faz? Ela protege os seus dados, as suas informações, as suas credenciais, a sua identidade e o seu negócio como um todo. Então, você tem camadas de proteção. Vou usar um exemplo para ficar mais simples. Eu tenho um servidor que está na AWS, com informações dos meus clientes. Eu preciso ter
uma camada de proteção de cybersecurity para proteger esses dados. Para ninguém entrar lá e roubar os dados. E aí você tem camadas distintas. Você pode ter uma solução que protege o endpoint, que protege o meu computador, que eu acesso a informação. Então eu tenho um antivírus ali protegendo. Pô, eu posso proteger também a hora que ele vai colocar a senha. Eu tenho uma camada de proteção de identidade. Eu posso ter uma geolocalização que diz que realmente é o meu funcionário que está na casa dele acessando aquela base de dados. Então você vai criando camadas de proteção específica. Ao mesmo tempo, eu tenho um computador na minha casa e eu preciso de proteger os dados que estão lá também. Então, o cyber ele é muito amplo. Você tem muita tecnologia envolvida para isso, para proteger. E você tem o MSS, que é o Serviço Recorrente de Proteção, que é uma empresa que fica analisando todos os eventos que você tem na sua empresa para identificar se ele é um ataque potenciais ou não. Então você tem muitos serviços envolvidos nisso. Por isso que eu falei, ele não é simples, ele é técnico e muito vasto. Eu não vou citar nomes aqui, mas o ano passado a gente teve pelo menos 2 grandes ataques aqui no Brasil, né? Uma empresa de call center e uma seguradora. Sim. Né? Então eu imagino quanto esse assunto está cada vez mais em pauta também nessas grandes empresas, né? Eu tive, não vou falar oportunidade, porque não é, mas eu sofri um ataque numa empresa que eu era conselheiro e sofri um ataque quando eu prestava serviço para a empresa em cyber. Então eu já tive os dois lados. E você vê motivos, né, para isso, realmente as empresas se prepararem. E cyber ele tem uma coisa que é o preventivo. Você estar trabalhando no preventivo para você não sofrer o ataque. A única certeza que eu tenho é que você vai sofrer tentativas de ataque. Então você tem que estar se protegendo. Essa é a única certeza. Então, por isso que cyber ele passa a ser um serviço muito importante, né, para as empresas hoje. E por isso que os fundos de investimento estão olhando. Estão olhando. E por que as empresas são atacadas? Porque vão sequestrar os dados e querem dinheiro? Por diversão? Por que, na sua opinião, isso acontece? Você tem vários tipos de ataque. O mais danoso é o ransomware, que é o sequestro, né, dos seus dados. Né? Então, vou ter que falar, mas os russos, né, o pessoal de Singapura, que é onde estão as maiores máfias, né, que criam isso. É uma empresa, cara. Eles são preparados para isso. Então, eles roubam a credencial sua e vão lá, cara, e colocam umas aplicações e criptografam tudo. E você não tem mais acesso a nenhum dado seu. Eles sequestram os seus dados. E para você ter acesso aos seus dados, você tem que pagar uma baita grana em Bitcoin para ele poder liberar os seus dados. Muitas empresas pagam, muitas empresas não pagam. E aí não tem o que fazer. Tá? Você já tem técnicas para tentar, né, desbloquear o ransomware, mas é muito difícil. É muito difícil, porque são camadas e camadas e camadas. Porque os caras estão lá o dia inteiro pensando como fazer isso, né? Enquanto você tem um pensando em como proteger, você tem 1 milhão pensando em como te ferrar. Né? Como eu vou desbloquear isso. Cara, é absurdo. Que doideira. E o mercado ele evoluiu tanto, cara, que tem empresas, tem business hoje que cuida da negociação do pagamento do resgate de ransomware. É sério? Cara, é muito. É o intermediador. Caramba, eu tô rindo aqui, mas é pra chorar, né? Não, é pra chorar. Mas é legal, porque quem tá escutando tem que saber, tem que se preocupar. E até você como usuário, da onde começa normalmente? Começa com roubo de credencial. O roubo da sua senha. Né, isso normalmente de um funcionário, né? De funcionário. Cara, imagina uma empresa que tem uma franquia. E a franquia, um terceiro contratou um vendedor. O vendedor entra com a senha dele lá. E alguém rouba a senha desse vendedor. E ele vai... Né? Vai acessando. Aí rouba do outro. Qual é a meta dele? Chegar numa credencial, né, de um master. Né? Aí foi. Né? Aí pegou. Aí sequestra os dados. Aí já foi. Então, infelizmente, você tem empresas, grandes tecnologias que tentam desbloquear e tudo, que ajudam bastante, tá? Ajudam muito. E eu sempre falo, cara, eu não pagaria jamais, né, um ransomware. Eu contrataria boas empresas para desbloquear os dados. Isso. Mas o estrago que isso faz até você conseguir é enorme, né? Para qualquer um, cara. Você ficar uma semana sem vender, sem atender o seu cliente. Em escala global, às vezes, né? Em escala nacional. É um negócio impressionante, cara. Por isso eu falei, a carreira é longa, a gente vai ficar falando de um monte de coisa aqui, cara, mas isso é legal, é um mercado muito legal. E aí eu falei, cara, eu tava como conselheiro do BMG. E o BMG vira uma época para mim e falou, Sandoval, você estava aqui no conselho, colocou algumas coisas super legais. Você não quer vir para cá e me ajudar a executar isso? Eu falei, cara, quero. Eu não ligo muito pro crachá, se eu sou CEO, eu não me ligo muito para isso, tá? Eu gosto muito mais de fazer parte de algo maior. Falei, cara, legal, eu quero, vamos embora.
Então, hoje eu estou no BMG cuidando do marketing, produtos e comercial. Então, basicamente, tudo que é operar, quase tudo. Tudo que é operação, crescimento, está com você. E estou há 5 meses e fazendo o quê? Qual é o meu desafio? A primeira coisa que eu falei, cara, eu vou olhar o meu cliente. Quais são os produtos que eu tenho que ter para atender o meu cliente, o cliente do banco. Então, eu fui na perspectiva de olhar muito mais ali no cliente primeiro, e aí eu comecei a mexer nos produtos, né? Então, organizar um banco varejo, né, para pessoa física, organizar um banco corporate, um BMG empresa, uma loja de crédito, uma vertical de cartões, né? Então, pensar em soluções, uma plataforma completa de produtos e serviços financeiros. De novo, o intraempreendedorismo, exatamente, de novo, as oportunidades. Eu acho que aqui fica uma belíssima lição, né, que você pode, dentro do seu próprio business, né, você pode olhar de uma forma diferente e fazer com que essa ideia, essa nova área, ou nova empresa, potencialmente valha mais até do que a empresa original, né? Exato. Eu acho que é um olhar diferente, né? Não é muito eu sou empregado, pronto, acabou, né? É um olhar diferente, é um olhar de você querer participar, respeitar, claro, tem hierarquias são importantes. Claro. São importantes também, então eu não sou o cara que quebra tudo isso. Eu trabalho muito bem com isso, mas eu uso a minha energia, o meu conhecimento para gerar negócios. E trazer ideias, né? E claro, eu não vou negar também, no nível profissional que eu estou hoje, é muito mais fácil eu fazer isso, né? Mas lá no começo da minha carreira, quando eu era um gerente, era muito mais difícil. Então, mas mesmo assim você fazia? Sim, mesmo assim eu fazia. Eu fazia, acho que quando eu era analista contábil, eu já queria desenvolver planilhas automatizadas. Na época, quando eu era analista contábil, não tinha, né, um Excel no que tem hoje. Mas eu já queria ali desenvolver alguma coisa nova para poder facilitar meu trabalho. Olha, você tem uma trajetória incrível. Falando de intraempreendedorismo, porque provavelmente muita gente está aqui escutando a gente com uma ideia, né, dentro da empresa e tal. Como que na prática você faz? Né? Você tem uma ideia, aí você apresenta para o conselho da empresa, aí você estrutura, a gente já viu que você vai atrás do conhecimento. Conta assim, resumidamente, qual é o caminho que se segue, se é que tem um caminho mais provável, uma receita mais provável. Como que faz isso? Acho que não tem uma fórmula, né? Tudo depende de como começa, né, as oportunidades, como você enxerga a oportunidade, né? Às vezes você pode enxergar a oportunidade do zero. Pô, eu quero resolver um problema específico que eu estou vendo. Então você nasce do zero ali, alguma coisa que você consiga empreender. Né, e ganhar dinheiro em cima de uma ideia para solucionar um pequeno problema. Eu me relaciono muito com os outros. Então, às vezes, eu tenho insights de alguém. Ou alguém me dá um desafio. Ou eu procuro entender quais são os desafios que o conselho tá me dando. Então, hoje, o conselho no BMG, ele fala, cara, eu quero aumentar minha venda direta. Pô, imagina quantas coisas você pode fazer com isso. Com isso, né? Fala, pô, legal, aumentar a venda direta, eu penso em plataforma, eu penso em aquisição de tráfego direto, em melhorar SEO, eu penso num monte de coisa que eu vou ajudar o banco, né, e o conselho nesse desafio. Ou até olhar o ecossistema de startups, de repente tem alguma startup muito interessante ali. Então tudo depende... E aí faz uma parceria ou uma aquisição. O que seja, né? Então tudo depende de como o problema, como essa ideia chega para você. Eu sou uma pessoa inquieta, então eu sempre vou atrás, né? Então muitas coisas realmente nasceram ali em cima de coisas que eu me incomodava. Falei, cara, será que tem que ser assim? Né? Será que não pode ser de um outro jeito? E eu tenho um background financeiro, isso me ajuda um pouco, porque o meu olhar financeiro, ele já é mais estruturado. Eu falo, cara, eu preciso transformar isso de uma forma que eu monetize, né, que eu traga uma nova fonte de lucro para a empresa, né, que eu melhore, né, as ações da empresa, que eu ganhe dinheiro com isso também. Claro. Então, sempre eu vou pensando muito ali no que está atrás do negócio também, do financeiro. Isso facilita um pouco, mas eu sou inquieto. Então, eu vou sempre incomodando muito o meu conselho. Eu tenho dó dos meus chefes, né? Porque eu devo ser um péssimo funcionário. Porque eu vou incomodando muito, eu sempre quero fazer alguma coisa. Você está sempre trazendo ideias, sempre trazendo inovações, né? Sim, sempre com o telefone na mão, pensando, olha, eu quero criar alguma coisa, eu preciso da plataforma. Ou eu desenvolvo a plataforma, não é uma coisa que é importante para mim,
Isso é commodity de mercado, eu vou trazer alguém para me ajudar com relação a isso e focar no negócio. Então, eu sempre estou ali em contato, sempre olhando. E eu vejo muito isso nos empreendedores também, tá? Iniciais. Eu sou mentor da Endeavor há mais de 7 anos, ajudando, retribuindo, tá? Por que eu estou na Endeavor? Para retribuir todo o conhecimento. Porque é um trabalho voluntário, né? Sim. Então, tudo que me ajudaram, agora é meu momento de retribuir também e ajudar. E aí eu vou olhando e falo, cara, eles têm a mesma pegada aqui, ó. Então, você pega um empreendedor de 20 anos, tem a mesma característica. Você pega um empreendedor que está ali, cara, começa com 60 anos, ele tem a mesma pegada, a mesma inquietude. Então, isso é legal. Então, independente de como comece, é que até siga, né? Não pare, né? Que siga, teste, vá. E que incomode as pessoas. Eu sei que eu incomodo o conselho. Mas eu acho que é um incômodo bom, né? Sim, é um incômodo positivo, gerar negócio, crescimento e tal. E a outra, desculpa. Imagina, fica à vontade. A outra é, cara, estar aberto também, né? Eu escuto muito, o pessoal fala de Open Innovation, eu acabo escutando muito as pessoas, né? Então, eu estou ali direto com a minha equipe, eu estou tentando me aproximar a todo momento e escutando o que eles querem fazer também. E ajudá-los. Porque eles estão ali também no front, né? Bebendo da fonte também, né? Eu não sei, eu particularmente como executivo, eu não acredito que você chamou uma reunião, pessoal, vamos nos reunir agora, 6 horas, para inovar. Pessoal, convide o departamento de inovação, que agora chegou o momento de inovar. Cara, isso é paranoia, acho que não existe. A inovação, ela navega de outras formas dentro da empresa. E o tempo todo, né? O tempo todo. Sei lá, num atendimento que você está fazendo ali, cai uma ideia que pode virar uma inovação, um novo processo, ou alguma coisa assim. Muito bacana. Sandoval, você também é conselheiro, né, em algumas empresas. Como você equilibra isso? E a gente já recebeu aqui, por exemplo, o Orlando Sintra, do BR Angels, né, que também é conselheiro de algumas empresas. Ele já deu uma pincelada para nós o que é ser conselheiro e tal, como é que se chega a ser conselheiro. Mas eu queria contar um pouco a tua história como conselheiro, né? Então, executivo do Banco BMG, fazendo uma mudança e implementando os conselhos que você deu no passado. Mas como que você se tornou um conselheiro e qual é o papel do conselheiro nessas empresas que você hoje atua? Eu me considerava um executivo jovem ainda para ir para o conselho no passado. Hoje eu digo, cara, que não tem nada a ver. Tem conselheiros de 20 e poucos anos, né? Então, deixou de ser aquela coisa, no final da minha carreira eu viro conselheiro. Acabou isso, cara. Você tem conselheiros de todo tipo. Por quê? Porque as empresas têm desafios de todas as formas, né? Desafio de tecnologia, desafio de inovação. Então, tem que procurar o papel do conselheiro, não é mais aquela coisa de governança financeira, comitê de auditoria. É ajudar a empresa a acelerar, né, em um planejamento estratégico, um desafio de inovação que seja. E as empresas procuram conselheiros diversos. E aí que vem a beleza do papel do conselheiro. Ele tem que aceitar e tem que entender diversidade de ideias. Por isso que os conselheiros são diferentes uns de outros. E não tem mais diferentes, né? Aquela coisa, ele foi presidente durante 30 anos de uma grande empresa, então ele é conselheiro. Cara, acabou isso, na minha opinião. Eu acho que tem cursos de formação super legais que preparam. É obrigatório ter curso? Não, eu recomendo fazer, tá? Eu recomendo fazer. Eu não fiz, mas por um motivo. O meu background é financeiro. Então, tudo que fala de CVM e abrir capital, sei lá, de 4, 5 empresas. Você tem bastante histórico, então, eu conheço. Vamos falar de governança da CVM. Eu sei o meu papel. O meu papel legal. Eu conheço exatamente bem. Então, isso não me faz falta hoje. Eu me tornei conselheiro mais por uma necessidade ali na época do Banco Original, que eu lembro o Google Stoke, um grande amigo, ele estava no Original e falou, cara, estão procurando ali, não era nem conselheiro, era alguém que conhecesse tecnologia, digital, marketing, estratégia, para o comitê de auditoria do banco, que ia fazer um papel ali de conselho. Eu falei, cara, eu quero ir. E primeiro, qual foi a minha visão? Olha como eu sou inocente. Falei, cara, eu vou para o conselho do Banco Original para aprender sobre o mundo financeiro. Eu quero ir. Eu não fui para ensinar, eu fui para aprender. Cara, o pessoal falou, cara, é o oposto. Eu falei, não, por que o oposto? O conhecimento do digital, tudo isso eu já tenho. Mas o conhecimento do mundo bancário, não. Então, sim, eu quero ir para aprender. E eu acho que isso foi o legal, essa foi a troca. Essa troca. E eu fiquei 4 anos com eles. Fui conselheiro da Forte Brasil, de outras empresas também, tá? E aí foi por convite. Alguém falou, pô, preciso de alguém que conheça digital, que conheça inovação. Chama o Sandoval. E aí foi indo, eu acabei gostando, confesso, gostando muito de participar. A dinâmica do conselho é muito legal. No caso do BMG, eu fui pelo conselho por um headhunter que procurava, né, o banco procurava alguém no perfil parecido com o meu, chegaram até meu nome.
Hoje chega bastante convites, confesso que chegam muitos, principalmente por causa de cyber agora. É isso que eu ia falar, porque agora você está dominando um assunto que está super quente, né? Então, eu quero falar, pô, eu quero que alguém conheça inovação, digital, Sandoval, conheça tecnologia, Sandoval conheça cyber. Então, hoje meu background ele facilita bastante a minha posição ali para o conselho. Hoje eu estou, né, no conselho da CVC. Por que da CVC? Pelo digital e porque 10 anos em TAM, no mercado de viagem, né, que você conhece muito bem, né? Então, conheço obviamente bem tecnologia, inovação. Casou como uma luva, né? Então tem todo sentido. E eu adoro, quero estar no conselho com eles. Tá? Eu tenho vários outros convites, né, para participar, mas eu acabei conversando com muitos headhunters também para entender o que eles procuravam. Cara, quando você procura um conselheiro, que perfil? O que o cara tem que ter para você? Então, eu fiz essa leitura direto com eles. Então, conversei com alguns para eu entender um pouquinho. Para você também se moldar a isso e poder ser um potencial conselheiro. Mas eu estou há 10 anos como conselheiro, então assim, eu já tenho a prática de participar do conselho. E conselheiro, acho que o nome já diz, é conselheiro. Ele não está ali para ser o CEO. O maior erro que um conselheiro pode cometer é ele querer, né, tomar o papel do CEO, decidir pelo CEO. Eu sou conselheiro, né? Então, você traz a sua percepção, né? Sobre aquela ideia. Claro, traz insights também. Eu sou um conselheiro muito ativo também. Eu levo muito insights, mas eu procuro muito mesmo me policiar e não querer sentar na cadeira do CEO, cara. Isso seria um conselho que eu deixaria para todo mundo que queria ser conselheiro. Pô, eu acho que quem é o CEO? Ele está tocando o dia a dia da empresa. Então, você tem que tomar muito cuidado com relação a se especializa na tua área, né? Que você foi convidado para fazer parte do conselho. Mas respeita quem está ali no dia a dia. E aí tem outros comitês. Eu participo do comitê de estratégia. Então, na estratégia aí, né, eu viajo, né, cara? Porque é um comitê para pensar em estratégia e inovação. Então, eu tenho o direito ali de viajar um pouquinho, né? Mas o CEO decide se faz sentido ou não junto com o conselho. Né? Eu gosto bastante. Eu não deixaria de fazer conselho hoje. É difícil, cara. O conselho... Depende de empresa em empresa, então tem conselho que te ocupa ali um dia, 2, 3 no mês, né? Então depende, né, de conselho para conselho, mas eu tô focado também na empresa que eu tô hoje. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o conselho, porque ele toma tempo. E também você não tá ali pelo fim, né? Eu nem falei de dinheiro, cara, para conselheiro, né? Isso nem me preocupa. Eu tô lá para aprender, para desenvolver e para retribuir também ali no... E deixar um legado, né? Com todo o teu conhecimento da carreira e tal. Sandoval, entrando um pouco no lado pessoal, né? Você está contando a tua trajetória, enfim, todas essas atividades que você fez, estudou, montou empresa e pivotou carreira. E como é você como pessoa? Eu sei que você tem filhos, 51 anos. Você arruma tempo para curtir a família? Quais são os seus hobbies? Conta um pouco, como é que você equilibra, né, ser conselheiro, executivo de empresa, um cara super antenado, agitado, já dá para ver, né, que você é um cara assim. Como é que você faz esse equilíbrio? Sandoval, marido, pai de família, tem que vir em primeiro lugar. Né? Então, eu vim aprendendo isso, né, profissionalmente, que a minha vida, pessoal, ela tem que vir primeiro. Se tá desequilibrado, cara, ferrou. E hoje eu brigo muito para que eu consiga ter o equilíbrio, cara, entre família e tudo, onde eu consiga sair para jantar com a minha esposa, cara, tomar uma cervejinha, cara, seja, viajar, cara, e que eu consiga jogar um videogame com meu filho, colar ali as figurinhas, estar com ele, e que eu consiga interagir com meus filhos mais velhos também, o Vitor, de 24, que eu consiga falar sobre carreira com ele, com o Lucas do meio, consiga falar de música eletrônica, que eu consiga participar e que eu principalmente dê oportunidade deles também participarem da minha vida. Então, hoje eu procuro equilibrar. Consigo? Não, cara. Eu realmente tenho que falar que é muito difícil você... É uma busca contínua, né? E um autoconhecimento. Você saber que você também está errando, né? Naquilo e você sempre procurar melhorar um pouco. Sem o equilíbrio pessoal, eu acho muito difícil você ter, sabe, uma carreira de sucesso. Muito difícil, cara. Alguma coisa, em algum momento vai quebrar. Então eu procuro muito fazer esse equilíbrio para poder participar, cara. A minha esposa cobra bastante, eu acho muito justo quando ela cobra para justamente poder participar. E estarmos juntos. E para trazer, né? Volta aqui. Então aí às vezes eu recebo uma dura ali e falo, opa, tá exagerando. A conta corrente, né? Ontem eu recebi uma, cara. Você chegou em casa, tá fazendo 2, 3 reuniões já. Eu falei, é verdade, né? Tem que parar. E eu procuro ter algumas válvulas de escape também, né? O que você gosta de fazer? Cara, música. Eu sou viciado, né, em música, instrumento musical.
Não que eu toque bem, é bom falar isso. Pô, mas você vai na minha casa, você tem piano, cara, tem bateria, tem teclado, tem saxofone, tem ukulele, tem violão, tem umas 20 guitarras, sei lá. Agora tem um violino, tá? Tem um violino também, mas é pro meu filho de 6 anos que tá fazendo na escola. Mas eu tô lá, cara, tentando... Tirar alguma coisinha. Passar o breu, né? Tentar tocar, cara. Então eu gosto muito desse desafio também. Porque eu acho que para equilibrar um pouco, né? Você tem que sair ali um pouquinho dessa coisa muito técnica e se divertir um pouco. Isso me acalma. Adoro cozinhar. Não que eu cozinhe bem também, mas eu gosto muito de chegar em casa, preparar uma comida para minha família. Isso me deixa muito feliz, cara, ver a minha esposa, meu filho dizendo, pô, tá delicioso. Tá gostoso. Então, isso é uma coisa muito boa, muito gratificante. E uma coisa de eu me dar, né? De eu me ceder, né? De eu falar, pô, olha, eu como pai, como marido, fazendo algo para ele. Então eu procuro muito esse equilíbrio. É difícil, cara. É muito difícil, mas é uma procura eterna. Eu imagino, eu passo parecido, um desafio parecido, 3 filhos, muito trabalho, e eu sinto sempre isso também, né? O tempo todo com essa sensação de que, putz, acho que eu tô devendo. Acho que eu tô mais sacando da conta corrente aí da família do que depositando. Mas, enfim, é uma busca eterna por esse equilíbrio, né? Sandoval, eu queria agradecer demais o seu tempo aqui. Brilhante a sua trajetória. Apesar da gente ter um grande amigo em comum, eu não conhecia tão bem a sua trajetória. Então, assim, cara, parabéns, uma trajetória fantástica. Eu queria novamente te agradecer por ter vindo, por ter cedido o seu tempo, ainda mais agora entendendo o quanto você é ocupado. A gente fica até mais grato ainda a você. E eu queria abrir para suas considerações finais, antes da gente encerrar nosso episódio. Legal. É sempre bom retribuir, né? Acho que compartilhar experiências, né? Compartilhar aprendizados, né? Que basicamente é isso que eu estou fazendo, né? Eu não estou aqui para falar que o meu é certo. Cara, eu aprendi assim, deu certo. Sim. Você usar isso a seu favor, né? E uma coisa que eu gosto muito sempre de terminar é a gente tem que sempre procurar se desenvolver. Se desenvolver tecnicamente, pessoalmente. A gente tem que sempre estar inquieto com isso. O que muda, né, o ser humano é o conhecimento. Então, você se aplicar para isso, se inquietar, sabe? Falar, não, tem algo mais que eu posso aprender. Fala assim, o desconhecimento, ele tem uma barreira muito simples. Cara, você aprender. Uma pergunta muda muito, né, para a vida de alguém. Então eu falo, cara, se desenvolva, vá atrás, se incomode com isso, não fique esperando alguém efetivamente resolver o seu problema, né? E acho que é uma excelente dica, cara. E isso sempre foi uma coisa muito latente para mim. Se eu quero fazer alguma coisa, eu vou procurar ser o melhor. O exemplo do cyber, se eu quero ser o melhor. Foi você estudar e se dedicar. Às vezes eu não consigo ser o melhor, cara, mas eu fui lá, me matei, eu cheguei no máximo que eu consegui chegar. E aí, com a ajuda de outros, eu vou evoluindo também. Cara. E essa coisa que fica muito claro na sua carreira, né, dessa inquietude, né, de buscar conhecimento, de buscar novos negócios, né, eu acho que isso é um grande exemplo, né, para mim, por exemplo. Né, eu tenho 31 anos na área de tecnologia. Tudo bem, eu vendi várias tecnologias diferentes, né, mas são 31 anos vendendo tecnologia. Então eu fico imaginando isso, né, a diferença das carreiras e tal. Consegui chegar onde eu queria, num caminho diferente do seu, mas sempre na mesma área, mas com uma coisa em comum, sempre buscando o conhecimento, sempre sendo inconformado. Né? Eu nunca estou conformado, eu sempre posso mais, eu sempre quero mais. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de conquista, de deixar legado, de impactar pessoas, de desenvolver pessoas. Eu acho que aí você tem um exemplo, assim, brilhante na tua carreira, cara. Obrigado por você ter vindo aqui participar com a gente no Experiências Extraordinárias. Obrigado a vocês, conte sempre comigo. Joia. Pessoal, mais uma super história do Sandoval. Espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre falo, né, cada executivo que passa aqui deixa o seu resíduo de conhecimento, a tua trajetória, várias dicas. Se você está curtindo o nosso projeto, ajuda a gente a levar esse conhecimento para o máximo de pessoas que a gente puder. Isso é muito importante. Até o próximo episódio. Fiquem bem.